Juízes capítulo 6, nós estamos aprendendo com Gideão. Nós estamos procurando extrair lições da vitória que Gideão obteve sobre os midianitas, mas como os textos todos que falam da vida de Gideão, do contexto que o povo de Israel estava vivendo nos dias de Gideão, e também dos antecedentes da vitória, e até daquelas coisas posteriores que vieram ainda depois da vitória. Então nós achamos melhor trazer uma série de mensagens à igreja sobre a vida de Gideão e a ação de Deus de livrar o povo dele dos midianitas. Então nós aprendemos diversas lições já e hoje nós vamos continuar numa terceira mensagem. A primeira mensagem foi quando nós vimos o contexto do povo de Deus. Juízes, ele abarca basicamente 3 séculos de história dos filhos de Israel vivendo na terra de Canaã. E nós sabemos que depois que Josué e aqueles líderes mais conhecidos do povo foram morrendo, então uma nova geração foi surgindo. E essa geração começa a desobedecer a Deus, desviar-se da sua palavra, da sua obediência, começa a assimilar costumes e práticas pagãs daquelas nações, daqueles povos que estavam ao redor de Israel, e por isso mesmo o Senhor executa o seu juízo sobre o seu povo, permitindo que um dos seus inimigos, ou até mais do que um povo inimigo, se levante contra Israel. Então há aquela opressão, há aquela situação de muita dificuldade, de muita fragilidade para Israel. Tudo o que Israel semeava, ele não conseguia basicamente colher, porque nesse tempo aqui os midianitas vinham contra o povo e o território de Israel, e basicamente saqueavam tudo, estragavam, destruíam, traziam muitas dificuldades para o povo, levavam rebanhos, matavam animais. Então nós percebemos que eles começaram a se sentir cada vez mais fragilizados. Por causa disso, e porque aquela opressão já estava durando 7 anos, então o povo de Deus começa a clamar pela intervenção do Senhor, como se estivesse reconhecendo as suas falhas e querendo que Deus pudesse exercer de compaixão, de misericórdia para com eles e os livrasse dos midianitas. Então houve o clamor. Deus, que é misericordioso, que é bondoso, que é gracioso, estava naturalmente exercitando a sua justiça, o seu juízo, porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então Deus ouve o clamor do seu povo, envia um profeta para mostrar ao povo que tudo o que acontecia era justamente por causa da desobediência, era por causa do afastamento de Deus, era por causa do paganismo, da idolatria, porquanto até o culto a Baal, o povo de Deus estava praticando ali na terra de Canaã. E o Senhor depois, mais do que falar estas coisas através do profeta, ele vai dizer de fato que vai livrar o seu povo dos midianitas através de um líder, de um servo que ele levanta, justamente Gideão. Aí nós falamos no domingo passado sobre o chamado de Gideão. Quem chama Gideão para aquela missão de libertar os judeus ou o povo de Israel dos midianitas? O próprio Senhor, que aparece através da figura do anjo do Senhor. E o próprio Deus, então, se manifesta a Gideão, fala que ele é o seu escolhido para livrar o seu povo daquela opressão. Ele se sente frágil, impotente, até tenta se esquivar da sua missão, mas, afinal de contas, o Senhor o escolhe e também o encoraja e mostra que vai capacitá-lo para aquela missão.
O Senhor o encoraja dizendo que o Senhor era contigo, era com ele. O Senhor o encoraja dizendo: vai nessa tua força e livra os filhos de Israel dos midianitas. Porventura não te mandei eu, não te enviei eu? E depois, no versículo 16, o Senhor diz para Gideão: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aí nós vamos perceber que Gideão era uma pessoa que tinha fé no Senhor, mas uma fé ainda bastante incipiente. E ele quer confirmação que aquele que estava falando consigo era o próprio Senhor. E ele pede ao Senhor: olha, Senhor, me espere por um certo tempo aqui, eu vou lá em casa, eu vou preparar uma oferta e vou trazer aqui para que o Senhor possa consumi-la. E ele trouxe a oferta, Deus orientou onde a oferta deveria ser colocada. O anjo do Senhor toca com a ponta do seu cajado aquela oferta e fogo surge daquela rocha, daquela pedra e consome o holocausto. E aí então Gideão tem a confirmação que era realmente o Senhor que estava lhe chamando, que estava lhe enviando, que ele estava capacitando e encorajando para aquela missão. E ele teme porque achava-se naquela época que quem visse o Senhor, então morreria. E ele estava temendo pela sua própria vida. Mas o Senhor se manifestou a ele dizendo: olha, não temas, você não vai morrer. Vou cumprir a minha missão através de você. Vamos entrar hoje na primeira parte, da missão de Gideão, ou a primeira missão que Gideão recebe da parte do Senhor antes de livrar os filhos de Israel dos midianitas. Vamos aí achar o texto do capítulo 6, versículo 25 até o versículo de número 32. Os irmãos acompanhem. Juízes, capítulo 6, 25 a 32. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma um segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. O que nós percebemos então aqui é que antes daquela missão maior de libertar o povo ou os filhos de Israel dos midianitas, Gideão recebe esta primeira missão da parte do Senhor.
quais são os destaques que nós podemos fazer a respeito dessa missão? O que Deus pede para Gideão, versículos 25 e 26. Deus pede que Gideão destrua o altar de Baal, que é do seu pai. Ou seja, o altar de Baal estava localizado, estava edificado, basicamente no quintal da casa de Joás, o pai de Gideão. Então, a idolatria, o paganismo estava acontecendo ali mesmo, na casa do pai, da família de Gideão. Então, Deus pede a Gideão, naquela mesma noite, quando Gideão tinha ofertado um sacrifício ao Senhor e o Senhor o consumiu, naquela mesma noite o Senhor o encorajou e disse para que ele pudesse fazer ou cumprir esta primeira missão. Você precisa destruir o altar de Baal, você precisa cortar o poste ídolo, você deve edificar um altar ao Senhor, um altar a mim. Você deve oferecer um boi de 7 anos que pertence ao seu pai em sacrifício a mim. Esta era basicamente a primeira missão que Gideão recebeu do Senhor. Por que destruir o altar de Baal? Porque naturalmente o povo estava deixando, e já tinha mesmo deixado, o culto ao verdadeiro Deus, que os tinha libertado da escravidão do Egito, que os tinha trazido até a terra prometida, introduzido na terra prometida. Então, Baal passou a ser um objeto de culto por muitos períodos da história do povo de Deus lá na terra de Canaã. Era sempre uma atração, era sempre uma tentação para os filhos de Israel servir aos deuses falsos, aos deuses pagãos daqueles povos, daquelas nações. E Baal, por ser o Deus que abençoava, segundo a ótica deles, a agricultura, que mandava o sol, que mandava a chuva, que dava fertilidade, não só para os rebanhos, mas também para as lavouras e até para as famílias. Então, como o povo de Israel era um povo que basicamente vivia da agricultura e também da criação de rebanhos, eles naturalmente achavam que era interessante servir e adorar um Deus que podia ser com as plantações, que podia ser com a fertilidade dos rebanhos, que podia abençoar as colheitas, que podia mandar sol, que podia mandar chuva, que as plantações precisavam. E assim era sempre um atrativo e uma tentação para aqueles filhos de Israel deixarem o caminho do Senhor, deixarem de servir, de adorar, de cultuar a Deus para cultuar a Baal. E ali na casa de Joás, a família de Gideão, o pai de Gideão, em Ofra, havia um centro de adoração a Baal. Na casa do pai de Gideão, um altar edificado para Baal, onde se fazia sacrifícios a Baal, e algumas vezes os sacrifícios feitos a Baal não eram só de animais. Algumas vezes, quando as coisas estavam mais difíceis na lavoura, na colheita, eles às vezes sacrificavam até vidas humanas para Baal. E havia ao lado do altar de Baal um poste ídolo, um tronco de uma árvore frondosa muito grande, 7, 8, 9 metros de altura. Algumas vezes este poste ídolo representava o sexo, o órgão reprodutor masculino, porque representava fertilidade também, o culto a Baal, a Azerate. Então, naturalmente, eles faziam este culto misturado, este culto pagão, este culto idolátrico, e isso afrontava o Deus que nos criou, o Deus que criou o seu povo, o Deus que libertou o seu povo lá do Egito e o colocou na terra prometida, conforme foi a sua promessa. E aí então, aquele altar de adoração a Baal e aquele poste ídolo teriam que ser derrubados, teriam que ser arrancados, porque estava impedindo que as bênçãos do Senhor pudessem vir sobre o seu povo. Pelo contrário, estavam trazendo o juízo de Deus. A mão do Senhor
em ira contra o seu povo. E era por isso que este povo estava passando por toda aquela opressão e por toda aquela fadiga por causa dos midianitas já há 7 anos. Não conseguiam colher quase nada, não conseguiam criar os seus rebanhos, tudo era dizimado, tudo era levado pelos midianitas, pelos amalequitas, e então havia pobreza, fragilidade, e o povo de Israel muitas vezes tinha que se esconder nas rochas, nas cavernas, e esconder também alguma coisa que sobrasse. Por isso Gideão, ele quando foi chamado, ele estava malhando o trigo, não numa eira, que é o lugar natural de limpar o trigo, peneirar o trigo, aproveitando o vento de um lugar aberto, mas ele foi malhar o trigo em um lugar onde eram esmagadas as uvas para serem transformadas em vinho ou suco. Então, um lugar menor, mais discreto, mais escondido, mais protegido, por causa justamente da sua prudência, para tentar salvar o pouco que sobrava ali para a sustentação da sua casa. E o que nós observamos aqui é que o Senhor então pede isso de Gideão: destrói o altar, corte o poste ídolo e depois edifica ao Senhor teu Deus um altar. Do jeito que eu estou te falando, nesse determinado lugar, por camadas de pedras sobre pedras. E aí você vai pegar o segundo boi, o boi que pertence a teu pai, e vai me oferecer em sacrifício, em holocausto, com a lenha do poste ídolo que você cortar. Então, essa era a missão. Nós não sabemos exatamente por que o Senhor pediu o segundo boi do seu pai. A gente pode até conjecturar, talvez porque fosse o boi mais perfeito, o mais forte, o que melhor poderia ser oferecido a Deus, porque Deus não aceita resto, Deus não aceita e não gosta de sobras. Quem às vezes traz para o Senhor aquilo que sobra, tem que ficar sabendo que Deus não se agrada disso, porque o nosso Deus é o Deus dos primeiros frutos, é o Deus das primícias. E aqui eu creio que ele pede para Gideão sacrificar aquele boi, aquele segundo boi do seu pai. Boi também porque, naturalmente, o boi era um dos elementos que eram considerados sagrados pelos cananeus, pelos midianitas. E via de regra, eles eram oferecidos a Baal em holocausto. Talvez o primeiro boi de 7 anos tivesse sido já sacrificado a Baal, ou tivesse sendo reservado para Baal. O Senhor, nós não sabemos exatamente o porquê, ele pede aquele segundo boi, mas é interessante também que um boi de 7 anos, que era justamente o tempo de opressão que os midianitas vinham impondo sobre o povo de Deus. Isso é sugestivo, isso é simbólico também, mostrando que a ira do Senhor iria se aplacar quando o altar de Baal fosse derrubado, quando o poste ídolo fosse cortado, quando o altar do Senhor fosse edificado ali no quintal da casa da sua família, da família de Joás, da família de Gideão, e o Senhor fosse novamente aí objeto de culto e de adoração através daquele sacrifício. Nós sabemos que lá no Velho Testamento, os sacrifícios ao Senhor eram atos de culto e de adoração, mas eles não eram sacrifícios para serem perpetuamente realizados pelo povo de Deus, porque eles apontavam para o sacrifício de Cristo, de forma que hoje nenhum de nós é chamado pelo Senhor para prestar culto ao Senhor oferecendo sacrifícios de animais. Então, naquele tempo era desta forma, hoje já não é mais. O que nós oferecemos ao Senhor é o sacrifício vivo do nosso culto, da nossa vida, para que sejamos de fato consagrados ao serviço do Senhor. Bom, vamos agora entrar num segundo destaque aqui. Já vimos o que Deus pediu a Gideão: destrói o altar, corta o poste ídolo, edifica um altar ao Senhor e oferece esse boi de 7 anos em holocausto. Segundo destaque, nós vamos observar que
Gideão, ele age com muita prontidão, com muita agilidade, com muita rapidez. Naquela mesma noite que o Senhor tinha se manifestado a Gideão e já tinha lhe falado a respeito da sua missão, e que Gideão havia pedido uma prova ao Senhor de que ele de fato o estava comissionando para aquela missão. Então, naquela mesma noite, o Senhor manifesta a Gideão esta primeira missão que ele deveria cumprir e que era indispensável para que depois Gideão cumprisse a outra missão, que era a missão de libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. E nós percebemos aqui, a partir do versículo 27, que Gideão foi pronto. Ele teve prontidão em obedecer ao Senhor. Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Quem quer ser bênção nas mãos de Deus e ser usado pelo Senhor, em qualquer área de atividade da sua igreja, do seu reino, precisa, de fato, obedecer aquilo que o Senhor coloca diante do seu povo através da sua palavra. E a palavra de Deus foi obedecida prontamente, imediatamente, por Gideão. Nós também observamos que ele não age sozinho. Ele foi chamado pelo Senhor, mas percebe que para fazer aquele trabalho com rapidez, com agilidade, ele precisava de algumas pessoas. E por isso ele seleciona 10 servos da sua própria casa para ajudarem-no naquela tarefa de destruir o altar e cortar o poste ídolo e depois edificar um altar ao Senhor e oferecer aquele sacrifício. Então ele já começa a mostrar para aquelas pessoas da sua casa que Deus estava querendo cortar de vez e de fato o culto a Baal na vida e no coração dos filhos de Israel. Então ele chama aqueles 10 servos, e isto também mostra, né, que na obra de Deus nós não podemos fazer essa obra sozinho. A mesma coisa acontece conosco na obra de Deus. Nós temos que ter unidade, nós temos que ter a soma dos nossos esforços. Foi por isso que nós estamos destacando a união, o empenho, o envolvimento, o comprometimento de muitos para esse encontro com as crianças no dia de ontem. Quanta coisa precisou ser feita antes, durante e até depois do encontro, mas nós percebemos que quando a igreja está unida, a bênção do Senhor vem, porque aí todo mundo percebe que há coisas que o Senhor espera que nós façamos, e Ele abençoa o nosso esforço, e Ele se agrada pela nossa unidade, pela nossa união. E nós observamos também isso aqui em Gideão, pegando, selecionando, escolhendo aqueles 10 servos ali para fazer o que Deus havia pedido. E eu imagino que ele teve que convencer aqueles 10 para fazer aquilo, porque naturalmente eram servos muito mais do pai de Gideão do que do próprio Gideão, que era só filho de Joás. Outra coisa que nós observamos aqui, né, é que ele teve que fazer aquela primeira missão para estar de fato aprovado por Deus para fazer a segunda missão. Então, muitas vezes o Senhor nos chama para uma missão menor, porque Ele tem outras missões maiores para nós realizarmos no seu serviço, no seu reino. E também nota-se aqui, né, a prudência de Gideão. Ele sabia que fazer aquilo durante o dia, ele haveria de confrontar o povo da cidade e haveria de confrontar também a casa do seu pai e até o seu próprio pai. Ele teria oposição. Então, prudentemente, o que ele faz? Ele vai agir durante aquela mesma noite. Não era uma noite para parar, para descansar, mas era para fazer o que o Senhor lhe havia determinado. Então, nós sempre sabemos, né, que existe aquele ditado, que você tem que fazer hoje, não deixe para amanhã. Algumas vezes a gente acaba deixando, mas não foi o caso de Gideão.
ele recebeu a ordem do Senhor e entendeu que a melhor hora era aquela de agir. E agiu com cautela, agiu com prudência, evitando um tumulto maior. No outro dia, o que a gente vai notar é que as pessoas ficam, então, admiradas, né, por causa daquilo tudo que havia acontecido. Um grande alvoroço existe ali na cidade de Ofra e, sobretudo, ali na vizinhança de Joás. E aí eles percebem o altar de Baal, que eles prezavam, que eles gostavam, que faziam romarias ali até aquele lugar, que ofereciam sacrifícios a Baal, deixando e desprezando o Senhor, Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus, trocando o falso, ou servindo o falso, ao invés de servir o Deus verdadeiro e único. E então, aquela gente toda ficou basicamente desapontada com aquilo. Foi para eles um grande desastre. E aí observaram também o poste ídolo cortado, viram lá um altar novo que Gideão havia edificado ao Deus de Israel, ao Senhor nosso Deus, e aí então eles começaram a indagar sobre quem teria feito aquela bagunça toda, aquele descalabro todo. E aí alguém então deu a resposta, que teria sido Gideão, o filho de Joás. É o que nós analisamos aí nesse segundo momento do texto. No versículo próximo, nós vamos observar a reação do povo e também a reação de Joás. O que o povo pede para Joás? Joás, o seu filho fez essa coisa toda aqui, agora você manda o seu filho para fora porque ele é digno de sentença de morte. É digno de morte o seu filho por ter destruído o altar de Baal, cortado o poste ídolo, edificado um outro altar aqui no seu quintal, no seu terreno. Manda o Gideão para fora que nós vamos matá-lo. E o que o pai de Gideão responde? Nós vamos perceber aqui que ele já começa de fato a perceber que tinha recebido uma grande lição da parte do seu filho, que ele estava realmente errado, permitindo o culto a Baal, o altar para Baal, ali no seu quintal, ali na sua propriedade. E agora ele não vai contra o seu filho, mas de uma forma até irônica, ele responde aos opositores de Gideão. Espera aí, mas vocês juram que vocês estão dispostos a pelejar por Baal? Vocês acham que vale a pena pelejar por Baal? Se vocês fizerem isso, na manhã desse dia, antes da manhã desse dia acabar, vocês já estarão mortos. Espera aí, Baal não é Deus? Baal não é um Deus? Então que ele contenda com Gideão, que ele cobre de Gideão a humilhação que ele sofreu, a vergonha que ele sofreu, a humilhação que ele sofreu. E a partir desse dia, as pessoas começaram a tratar Gideão por um outro nome, um nome de Jerubaal, aquele que é confrontado por Baal, aquele com quem Baal contende. Ou seja, enquanto Gideão viveu, ele foi um testemunho vivo de que Baal era ineficaz, que era inoperante, que não tinha qualquer poder, e que o Deus de Israel é que deveria ser, de fato, adorado. Então, essa foi basicamente a missão que Deus deu para Gideão cumprir, antes daquela missão maior de libertar o povo do jugo e da opressão dos midianitas. Algumas lições que nós podemos extrair desse texto e também aplicar às nossas vidas. Para Israel triunfar sobre os seus adversários, seus inimigos, ele tinha que estar em comunhão com Deus, ele tinha que se purificar da idolatria, do paganismo, ele tinha que deixar o culto a Baal, e ele tinha que de fato servir unicamente ao Senhor, adorar unicamente ao Senhor, para que as bênçãos do Senhor pudessem de fato ser confirmadas sobre os filhos de Israel, sobre o povo de Deus.
Foi isso que Deus falou ainda quando aquele povo estava transitando do Egito para a terra prometida. Quando vocês entrarem lá, vocês terão tudo de bom e de melhor que eu providencio ou providenciarei para vocês. E vocês não padecerão de necessidade, vocês não passarão fome, vocês terão tudo o que vocês precisarem. E eu vou conservar a vida de vocês, as famílias de vocês. Eu vou dar saúde a vocês em todos os sentidos, desde que continuem me servindo, me honrando, seguindo as minhas palavras, seguindo a minha lei. Mas se vocês forem rebeldes, se forem assimilando os costumes pagãos e praticando a idolatria e me trocando por deuses falsos, por deuses pagãos, aí a minha mão não vai abençoá-los, pelo contrário, vai permitir que os seus inimigos venham contra vocês e vocês vão ser oprimidos, e vocês terão problemas, e vocês serão fragilizados, e vocês não vão contar com a minha bênção. E aí, então, o Senhor mostra, através disto tudo que estava acontecendo, que para o seu povo vencer os seus inimigos e ter as bênçãos do Senhor constantemente derramadas, precisavam romper com aquela idolatria, com aquele paganismo, com aquelas coisas que desagradavam a Deus. Igualmente na nossa vida, tudo o que na nossa vida não for do agrado do Senhor, tudo que for contra a sua palavra, não vai angariar, não vai receber do Senhor a sua aprovação e nem tampouco a sua bênção. Nós temos que nos policiar com relação ao cumprimento da palavra do Senhor. E como nós todos sabemos, nós somos frágeis, limitados, imperfeitos, mas precisamos que o Senhor nos dê sabedoria para que reconheçamos onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos deixar de desagradar a Deus, onde nosso compromisso com o Senhor, com a sua palavra, com a sua igreja, com o seu reino, precisam ser de fato confirmados e priorizados, e aí o Senhor certamente vai nos abençoar naquilo que nós estivermos realizando em prol do seu serviço e do seu reino. A purificação do povo de Deus, essa lição também é muito tremenda, ela começa justamente pela casa de Gideão. Olha como Deus age. Ele levanta um juiz, ele levanta um libertador, que está basicamente no centro do culto a Baal. E eu penso que o Gideão, ele foi escolhido por Deus, porque Deus conhecia o seu coração, e o seu coração não compactuava daquelas coisas que o seu pai admitia e até promovia lá na sua casa. Deus, inclusive, fez esse teste. Vai lá, derruba o altar de Baal que está na sua casa, corta o poste ídolo, edifica um altar para mim, pega um boi do seu pai lá. Naturalmente, com aquela fragilidade, com aquela escassez de alimentos, pegar um boi do pai e sacrificar, como ele já tinha pegado farinha, 15 quilos pelo menos de farinha, para fazer aqueles bolos na primeira oferta que tinha dedicado ao Senhor, já era mostrar que ele estava realmente obedecendo ao Senhor e estava consagrando aquilo que o Senhor lhe pedia. E a purificação então começa justamente na casa do pai de Gideão, na própria casa e na família de Gideão. Deus pode de fato fazer alguma coisa nas nossas vidas. Algumas vezes Ele vai começar em nós mesmos, na nossa casa, na nossa família, e nós temos que orar como nós temos orado, para que Deus esteja transformando as nossas vidas, as nossas famílias, a vida dos nossos familiares, para que todos possamos falar como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Naquele momento em que alguns dos filhos de Israel, Josué ainda era vivo, estava prestes a morrer, mas ele percebeu essa dubiedade do seu povo, chama o seu povo, ajunta o seu povo e faz aquele desafio: se for esses deuses dos cananeus, dos amorreus, dos midianitas que livraram vocês, então sirvam eles. Mas se foi o nosso Deus, o Deus de Israel, que nos livrou, que nos libertou, que nos trouxe para cá e que vai nos preservar para os seus propósitos, para os seus fins, então sirvam a Deus,
façam o que vocês quiserem, tomem a sua decisão. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. E naquele dia, o povo todo falou, não, Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Mas, dali a pouco, uma outra geração aparece, surge, e as coisas não foram bem encaminhadas como se devia ou se necessitava. Outra lição, a obediência de Gideão cumprindo essa primeira missão, o tornaria aprovado por Deus para aquela missão maior, como a gente já falou no início. Muitas vezes Deus nos chama para alguma coisa menor, ou que a gente possa considerar até mais humilde ou pequena, para depois nos chamar para alguma coisa um pouco maior na sua seara. Não que uma coisa maior possa nos fazer mais importantes a despeito de qualquer outro servo do Senhor. Não. Em 1974, no final do ano, o Senhor me chamou para presidir a mocidade da Igreja Presbiteriana de Santo André. Eu fiquei muito temeroso, porque eu era também, como Gideão, muito tímido em relação a algumas coisas, e não me sentia capaz de ser presidente daquela mocidade, que naquele tempo era 60 a 80 pessoas, porque agregava jovens adolescentes, moços e até alguns casais. 60 a 80 sócios nós tínhamos lá. Mas a gente não sabia que Deus estava nos preparando para que 2 anos depois Ele nos chamasse para o ministério. Então, se Deus nos chama para alguma coisa relativamente menor, e nós somos fiéis, o Senhor pode, de fato, nos aprovar, a despeito das nossas fraquezas, limitações e fragilidades, para alguma coisa que Ele queira, de fato, no seu reino e na sua igreja e na sua seara. Então, isso aconteceu com Gideão, e pode acontecer com qualquer um de nós, e com certeza vai acontecer. Outra lição que a gente pode aplicar é que para nós agradarmos a Deus, o altar do Senhor tem que estar de pé no nosso coração. Quando Elias foi contender com os 450 profetas de Baal, ele precisou primeiramente restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. E só depois ele preparou o holocausto. Os profetas de Baal se retalhavam, rilhavam os dentes, clamavam em alta voz, em gritos, para que Baal mandasse fogo do céu, mas não veio fogo do céu. Quando Elias clamou ao Senhor, veio fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Mas para que o Senhor se agradasse daquele sacrifício e respondesse com o fogo do céu, e depois a vitória de Elias sobre os profetas de Baal, os 450, primeiro ele teve que restaurar o altar do Senhor. E foi isso que Gideão fez também. Restaurar o altar do Senhor significa restaurar o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, como Ele de fato deseja e como Ele nos ensina na sua palavra. E o nosso coração tem que estar contemplando de fato o Senhor na sua centralidade. Ninguém pode ser mais importante do que Deus, do que Jesus na nossa vida e no nosso coração. Porque se isso não estiver acontecendo comigo ou com você, mais cedo ou mais tarde, nós podemos abandonar o Senhor, deixar de servir ao Senhor. Porque Deus não vai dividir a sua glória, nem a centralidade do nosso coração com quem quer que seja. Isso não quer dizer que nós devemos zelar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, devemos amá-los, devemos respeitá-los, devemos obedecê-los, honrá-los, como a palavra de Deus fala. Mas quem tem que estar no centro do altar do nosso coração é o Senhor nosso Deus, porque é Ele que dá o total sentido eterno às nossas vidas. Uma outra lição, na obra de Deus, nós precisamos também da cooperação, da união de todos, para que as coisas de Deus na sua seara possam ser realizadas, o trabalho da igreja possa ser realizado. Deus poderia libertar o povo de Israel mandando fogo do céu para destruir os midianitas, que estavam todos aquartelados e acampados ali para destruírem Israel, já nesse momento de grande fragilidade. Mas Deus tem os seus métodos.
E o método de Deus é usar a nós, seres humanos imperfeitos e falhos, para que a glória não seja nossa, mas seja dele. Porque é ele que nos chama, é ele que nos envia, é ele que nos capacita. E ele é que faz a obra. E nós sabemos que o Senhor se agrada quando nós nos unimos para fazer a sua obra, para cumprir a sua missão. Aí Gideão faz a conclamação, vem 32 mil para lutar contra os 145 mil midianitas e amalequitas. O Senhor falou: Gideão, é muita gente, eu não preciso de tudo isso. São só 145 mil midianitas e amalequitas, 32 mil é muito. Manda um pouco de gente embora, quem está com medo, quem está com um pouco de receio, quem quer ficar lá na rede, manda embora, quem quer ir pescar, manda embora. Ficaram 10 mil. Gideão, ainda é muita gente, eu não preciso de tudo isso. Senão vão falar que a glória é de vocês, e eu não quero isso. Faça um teste aí com esse povo, faça assim, 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 e sobraram 300. Gideão poderia ter, ali naquela hora, temido mais, mas Senhor, só 300, isso é uma porcentagem pequenininha dos 145 mil que nós vamos combater. Mas a obra é do Senhor, é o Senhor que capacita, é o Senhor que faz a obra. Nós somos só servos, nós somos só instrumentos. Jesus disse que sem Ele, nada nós podemos fazer. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, vem do Senhor. A nossa suficiência vem de Deus. É pela graça de Deus que somos o que somos. E o que nós fazemos, não fazemos por nós mesmos, mas é a graça do Senhor que faz através de nós. É isso que a palavra ensina. Então, na obra do Senhor, vamos agir com amor, com obediência, com fidelidade, com comprometimento, com disposição, com alegria, com humildade, buscando de fato a glória de Deus. No outro momento nós vamos falar aí uma outra meditação sobre aquela maior batalha, uma das maiores que Israel teve para vencer aqueles 145 mil midianitas que vieram para tentarem destruir o povo de Deus. E Deus é fiel e Ele fala que o seu povo não vai destruir. E a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma última oração e a bênção apostólica. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor permite que nós estejamos na Tua casa e permitiu, ó Pai, que nós Te prestássemos o culto através da mediação de Jesus. Nós sabemos que nós somos falhos, imperfeitos, ó Pai, e não temos dignidade própria de estarmos diante do Senhor. Mas agradecemos ao Senhor que pela Tua graça, misericórdia em Jesus Cristo, o Senhor nos aceita, nos acolhe diante do Teu trono de graça e recebe também o nosso culto, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem nos chamado como filhos amados em Jesus Cristo. Tem nos dado o altíssimo privilégio de participarmos, de pertencermos ao Teu povo, à Tua igreja. E sabemos, ó Pai, que em Jesus Cristo, o Senhor sempre conduz o Teu povo em triunfo. E através do Teu povo, quer manifestar a fragrância do Seu conhecimento. Que nós sejamos, ó Pai, essa fragrância do conhecimento de Jesus. Que através de nós possa exalar o bom perfume de Cristo. Obrigado, ó Pai, por aquilo que nós temos aprendido da Tua palavra, quer na escola dominical, quer nos cultos também, ó Pai. E particularmente por aquilo que nós estamos aprendendo com a vida de Gideão. E tudo o que ela pode, de fato, nos inspirar, nos ensinar, para que nós apliquemos a nossa vida. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque a obra é do Senhor, e nós somos instrumentos, servos nas Tuas mãos. Capacita-nos, ó Pai, envia-nos, ó Pai, disponha-nos, ó Pai, para a Tua obra. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos tempos, e faze-a mais conhecida de todas as gentes. Aviva, Senhor, a nossa vida espiritual, aviva a vida espiritual da nossa igreja, ó Pai, para que ela Te agrade, para que ela Te glorifique,
para que ela te sirva e faça o Evangelho de Jesus conhecido nesta localidade, nesta região, neste bairro, na nossa vizinhança, ó Pai. E que o nosso compromisso com o Senhor comece já na nossa casa, no nosso lar, trabalhando pela salvação dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, convidando, se possível, trazendo à igreja. O Senhor nos abençoe. Fica, Senhor, conosco nesta nova semana. Te peço, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor esteja preservando a vida daqueles 2 missionários detidos lá naquela cidade, já quase há uma semana, que o Senhor possa preservar as suas vidas e libertá-los, ó Pai, daquela prisão, quando o Senhor aprouver. Nós sabemos que o Senhor sempre é glorificado na vida de qualquer servo do Senhor. E o apóstolo Paulo já nos dizia na sua carta à igreja de Filipos que a sua prisão ali em Roma, que estava entristecendo aquela igreja de Filipos, na verdade estava engrandecendo o nome de Jesus e fazendo a causa do Evangelho ser conhecida de tantas e tantas pessoas. Por isso, abençoa tudo o que está acontecendo, porque eu creio que o Senhor está despertando também a tua igreja mais para a obra missionária, mais para acompanhar, orar, simpatizar com os missionários, porque falar de Jesus aqui é muito fácil e às vezes nós nem falamos. E esses missionários que vão para países inóspitos, onde não há liberdade religiosa, eles, para falar de Jesus, precisam fazê-lo com muita discrição e muitas vezes são apanhados e sofrem as prisões, sofrem as afrontas, sofrem diante das leis daqueles países. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde as nossas famílias, os nossos lares, os nossos familiares, guarde as nossas criancinhas e abençoa, Senhor, todos os que cooperaram de uma forma ou de outra para aquele trabalho de ontem acontecer, e abençoe todas aquelas crianças que vieram, aqueles adultos que se aproximaram também aqui da igreja, para que eles sintam, pelo Senhor, impulsionados para aqui voltarem, para ouvirem mais de Jesus e da palavra de Deus. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção, nós te pedimos por Cristo Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai Celeste e a comunhão do seu Espírito estejam conosco e sobre as nossas vidas permaneçam eternamente. Amém.